Fala galera, estamos de volta para falar sobre hidrostática, esse problema aqui. E a pergunta é simples. Eu tenho um recipiente preenchido com líquido aqui, o líquido está em repouso, ou seja, a gente está falando de um problema realmente de hidroestática, está parado, não está em movimento. E quando isso acontece, se você tem pontos dentro de um mesmo líquido a uma mesma altura, eles estão à mesma pressão, certo? Isso é o princípio de Stevin. Então aqui, o que vai acontecer? Ele quer que você compare a pressão do ponto A com o ponto C e com o ponto B. Primeira coisa, né, é que a pressão do ponto C tem que ser igual à do ponto B, porque no enunciado do problema diz que os dois estão numa horizontal. Então eu já sei que PC tem que ser igual a PB, necessariamente, certo? Mas além de PC ser igual a PB, o ponto A está numa altura, vamos dizer que ele está numa profundidade menor, ou seja, em relação ao solo, ao fundo do recipiente, numa altura maior. E quanto maior a altura, menor é a coluna de líquido sobre ele, né? Menor é essa coluna de líquido aqui, que eu fiz aqui meio que só para você entender a ideia, né? Então, é claro que ela passa direto aqui, né? Eu fiz só assim, só para você entender. Mas, então, a pressão em A, né? A pressão em A, ela é menor do que a pressão em C. Como a pressão em C é igual à pressão em B, então PA é menor que PB, que é igual a PC. Bom, mas qual é a pressão num ponto P qualquer? Pressão num ponto P qualquer, né? É sempre o quê? Densidade do líquido, D ou μ, se for a densidade massa específica, né? Então, μ vezes G vezes H, onde H é o desnível em relação ao topo da superfície livre do líquido. Então, aqui a pressão devida ao líquido no ponto A, aqui, ó, dependeria dessa altura H, certo? Ou seja, PA seria μGHA. Enquanto, né, ó, aqui seria um HA, aqui seria um HC, né? Ou seja, como o HC é maior do que HA, a pressão em C é maior. Agora, importante, isso é a pressão devida ao líquido. Se fosse a pressão total, você teria que acrescentar a pressão atmosférica associada ao local que aparece aqui, ou seja, aqui a pressão total seria P0 mais isso aqui, e do lado de cá, com certeza, também teria que ter o P0. Então, essa aqui seria a pressão total. Então, a pressão total seria aquilo que eu escrevi, né? μGHA mais a pressão atmosférica local. Tá bom? Então, é isso. Problema simples aí de hidrostática. Aplicação direta do princípio de Stevin, líquido em repouso, pressão dentro de pontos à mesma altura no líquido, fácil, tranquilo. Até a próxima, eu fico por aqui. Link para a nossa loja de camisetas na descrição e tchau.